Boa tarde, cidadão. Está de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar no primeiro bloco com Alexandre Pinto, advogado que milita na área trabalhista. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador. É uma satisfação retornar a esse programa. Prazer tê-lo conosco e vamos falar a respeito das mudanças, das novas regras que estão ligadas à questão da licença paternidade e também do próprio FGTS. E você que está em casa tem alguma dúvida nesta área trabalhista, pode mandar sua pergunta agora através do WhatsApp 999827916 ou mesmo por mensagem de texto. Não vale telefonar, é só mensagem digitada e manda pra gente que a gente vai fazer sua pergunta daqui a pouco. Então, professor Alexandre Pinto, advogado que milita na área trabalhista, eu gostaria que você pudesse nos falar um pouquinho a respeito do que é que muda de acordo com essas novas regras da legislação de março em relação à questão da licença paternidade. Bom, Robson, é preciso fazermos um histórico. Inicialmente, a licença paternidade estava prevista na CLT e se destinava exclusivamente ao registro de nascimento de um filho. Então, o tempo era muito pouco. Então o pai fazia isso. Com a Constituição, tinha direito a um dia. Com a Constituição de 88... Não dava nem para comprar a fralda, né, do menino. Com a Constituição de 88, esse processo evoluiu. E aí passou a ter 5 dias de licença paternidade, não sendo somente para o registro do filho, mas também para acompanhar a mãe na internação e cumprir o papel. Como nos dias atuais o papel do pai na relação familiar ampliou-se significativamente. A mulher passou a trabalhar mais, que antes não trabalhava, só cuidava do filho e dividir mais responsabilidades com o marido. Exatamente. Aí nesse diapasão, o que se entendeu? Que os primeiros meses de vida da criança é onde ele identifica mais a figura paterna, aquela referência. E aí você tem que, elevando essa licença para 20 dias, você teria uma presença maior do pai na residência nos momentos mais importantes da formação da criança. Essa licença paternidade, ela é uma novidade aqui no Brasil de 20 dias, mas em outros países ele já tem essa licença até numa quantidade de dias bem maiores, como é o caso da Alemanha, o caso da Suécia, da Eslovênia, que tem 90 dias. Então você tem um prazo maior, o que é muito importante, ao meu ver, para o trabalhador e principalmente para a criança. Agora, eu estava pensando no seguinte, nós tivemos um pouquinho essa divisão dos papéis, né, falando em casal, né, o homem e a mulher tiveram um filho e muitas vezes a responsabilidade ficava toda nas costas da mãe, o pai trabalhando, a mãe cuidando da criança, desde o nascimento, a própria gestação, né, nascimento e assim por diante. Mas agora os papéis, de certo modo, vêm se equilibrando, isso falando de casal. Mas quando nós nos colocamos numa situação onde, por exemplo, o sujeito, o cidadão foi pai, mas ele não assume responsabilidade nenhuma com a criança, não casou com a esposa, por exemplo, não, digamos assim, tem nenhum tipo de compromisso com a criança que nasceu. Ele tem ainda assim algum direito à licença paternidade? Sim, infelizmente não há como se observar esses aspectos subjetivos da coisa. A lei é prática, é única, é objetiva, foi pai, registrou, você tem o direito à licença. Só se registrar? Registrar, porque ele tem que comprovar que há paternidade. Muito bem. Já está chegando participação do telespectador. Quero lembrar você, pessoal, você está ligando, né? É apenas mensagem de texto com a sua pergunta, ou mesmo pelo WhatsApp, para o 999827916. Professor Alexandre Pinto, e com relação ao FGTS, o que é que nós temos de modificação nos tempos bem recentes, nos últimos meses? O que aconteceu recentemente foi que os tribunais superiores entenderam que o FGTS passa a ser uma parte inclusa na prestação alimentícia, ou seja, que a mãe que recebe pensão alimentícia para um filho, o mesmo dela, ela teria direito a participar, quando do saque do FGTS pelo empregado, da sua fração proporcional àquilo que ele recolhe como pensão alimentícia. A meu ver, isso já é uma matéria antiga na discussão jurídica, que teria um reflexo. Bom, o FGTS seria uma vantagem pessoal do empregado ou seria uma vantagem salarial? E aí é preciso explicar ao telespectador que o salário não é um patrimônio do empregado, e sim um patrimônio familiar. Né? Consequentemente, e sendo o FGTS uma parte deste patrimônio, nada mais justo do que, na hora de havendo prestação alimentícia, ele tivesse direito também à parte incidente sobre o FGTS, como ele tem já pacificamente sobre todas as demais verbas rescisórias. Aviso prévio, 10º,
ter férias. Sobre tudo isso, ele também tem incidência. Muito bem. Temos pergunta na telinha de telespectadores para o professor Alexandre Pinto, advogado que milita na área trabalhista. Vamos à primeira pergunta do Marcos Macedo, de Igapó, Zona Norte de Natal. Abraços, amigos da Zona Norte. Obrigado pela audiência. Qual é o benefício para a empresa que optar pela licença prorrogada? Veja só, primeiro é preciso esclarecer ao telespectador que nem todo trabalhador terá direito a essa licença paternidade de até 20 dias. Ela está restrita apenas aos empregados das empresas, que em regra são empresas de médio e grande porte, que são tributadas a partir do seu lucro. E aí, nesses casos, para a empresa, qual é a vantagem? É que ela elastece o prazo e essa despesa que ela tem, ela deduz do imposto de renda que ela vai recolher para a União Federal. Essas colocações, essas regras ditas em relação à questão da licença paternidade, são as mesmas para a licença maternidade? Se não, quais são as diferenças? No que diz respeito à prorrogação, são semelhantes. É o mesmo programa, é o programa Empresa Cidadã. Apenas as empresas que estão cadastradas no programa Empresa Cidadã podem elastecer a licença paternidade de 5 para até 20 dias e a licença maternidade, que é de 120 dias, elastecer até 180 dias. Só se a empresa estiver cadastrada nesse programa. Mesmo que seja um direito da pessoa que teria a gozar daquele período de licença. Na verdade, o empregado só tem direito se a empresa aderir e quiser praticar esse tipo de programa. E como é que faz para aderir a esse programa? É muito simples, a empresa vai direto ao site da Receita Federal e lá um formulário, ela preenche esse formulário e aí se habilita. A partir daí, quando ela fizer uso, ou seja, na hora que ela conceder, ela vai mensalmente fazer o reembolso, ter o reembolso desse imposto de renda, através do imposto de renda. Ah, muito bem. A empresa também tem um benefício. Sim, ela tem o valor que ela pagar a empregada na licença maternidade após os 120 dias ou pagar o empregado após o 5º dia. Só depois do prazo estendido. Quando for desse prazo estendido, esse dinheiro ele é ressarcido com a dedução do imposto de renda mensal. Só o FGTS, não o salário normal que se pagar. Não, o FGTS não, só tudo. A licença materna é tudo. Ah, muito bem. Temos mais participação de telespectadores. Vamos lá, a próxima pergunta para o professor Alexandre Pinto. Ivo Silva, do Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal. O pai que tirar a licença receberá todo o salário? Indiscutivelmente. A licença maternidade é um gozo de uma licença remunerada. Ou seja, o empregado vai ficar os 20 dias em casa, mas ele recebe normalmente como se estivesse trabalhando. Pergunta aqui do Jonas, que está em Lagoa Nova nos acompanhando. Ele disse: é necessário acionar a justiça através de advogado para assegurar esses direitos? Não, Jonas, infelizmente não. Esse direito ele é uma faculdade, ou seja, é uma prerrogativa que a empresa tem. Se a empresa aderir, ela pode conceder, mas depende exclusivamente do empregador. Por exemplo, se não houver adesão para que se goze desse período do que é a extensão da licença paternidade ou maternidade, nesse prazo normal, existe necessidade de acionar o advogado para se assegurar esse direito? Não, em regra não, porque, na verdade, quando a empresa concede a licença maternidade à empregada, ela não paga, ela adianta o dinheiro para o empregado, mas ela se credita da Previdência. Não é ela quem paga o salário maternidade, quem paga é o INSS. A mesma coisa na paternidade, na hora que o empregado se ausenta, o empregador não pode colocar falta e vai ter que pagar a remuneração cheia. Eu confesso que nesses meus 30 e poucos anos de advocacia trabalhista, eu nunca vi um empregado entrar na justiça para cobrar essa licença. Participação aqui do Dionísio Lima, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ele gostaria de saber, do advogado Alexandre Pinto, quais são as regras... não, na verdade você acabou de responder essa pergunta que ele já fez. Obrigado pela sua audiência. Pergunta aqui da Tatiana, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ela gostaria de saber, do advogado Alexandre Pinto, se existe algum diferencial para se contratar temporariamente funcionários em caso da concessão de licença paternidade ou maternidade. Não, no caso da licença paternidade, talvez não se justifique, porque o tempo é muito pequeno. São poucos dias, né? No caso da licença maternidade, sim, você pode contratar um substituto para aquela sua empregada num contrato por prazo determinado. E aí a lei permite que ele contrate pelo período em que tiver a licença maternidade daquela sua empregada. Aqui, boa tarde. Fala o professor Alexandre Pinto, que sou ex-aluna dele na UNP. Luciana Moraes, mandou lembranças. Professor nota 10, hoje sou advogada trabalhista, turma de 2012. Ele me chamava de desembargatriz.
É uma forma carinhosa como eu trato as minhas alunas, que chamam ela de desembargadora e atriz. É uma mistura das duas coisas. Desembargatriz, né? Muito bem. Professor Alexandre Pinto, e há algo a se destacar depois dessas mudanças do novo Código Civil que atinge as relações trabalhistas, que seja importante a gente alertar aqui os nossos telespectadores? Não, com relação ao Código de Processo Civil que mudou recentemente, nós estamos vivendo aqui um momento muito difícil, inclusive, Robson. Eu até conclamo aos colegas advogados trabalhistas, nós estamos marchando para fazer algumas reuniões, alguns seminários para discutir, porque o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu, através da instrução normativa, que determinadas alterações que ocorreram no Código de Processo Civil não vão ser aplicadas nos processos trabalhistas, principalmente no que diz respeito à contagem do prazo, que passou a ser dias úteis, enquanto nós eram dias corridos. Então, essa discussão... Isso estica mais os prazos. Estica mais o prazo. Mas engraçado que se dizia que com o novo Código Civil, né, para processo todas civil. as relações, o Código de Processo Civil, né, que trata de todo esse trâmite processual, muito se falava que com essas novas mudanças iria se agilizar o tempo dos processos, né, para que acabasse um pouquinho com a morosidade da justiça. Mas parece que é o contrário o efeito. Então, na verdade, o simples fato de ela assistir o prazo de contestar e de recorrer não altera muito a dinâmica do processo, não. O atraso está em outros fatos, que aí, na verdade, essas mudanças realmente colocaram um impulso maior e até uma possibilidade de você criar no brasileiro a cultura da conciliação, que a gente não tem a nossa cultura de conciliar, e isso sempre há uma cultura de litigar, de brigar, quando na verdade o espírito da lei hoje é essa, de tentar resolver sem que haja sentença. Como é que fica a situação da partilha do FGTS em caso de divórcio? Olha, na verdade, o FGTS ele está retido numa conta vinculada. Então, teoricamente, o que pode ser feito na hora é ficar assegurado que, quando dá oportunidade de saque, o crédito da parte concernente à esposa ou ao esposo, ele seja, na verdade, retido e ele possa sacar com a cópia da sentença judicial que decretou o divórcio ou a separação e que nela estabeleceu a participação dela, o quião dela naquele FGTS. Qual percentual ela vai ter naquele caso do FGTS? Né? Se vai ter ou se não vai ter, qual o percentual. Alguma mudança de regra para se sacar o FGTS, de acordo com essas novas regras? Não. Está mantido mais ou menos o mesmo quadro anterior, não houve nenhuma alteração nesse sentido. Quando você pede demissão, como é que as regras funcionam para sacar o FGTS? Quando o empregado pede demissão, ou seja, ele quem sai da empresa, toma iniciativa, ele não saca o FGTS momentaneamente. Porém, se ele ficar 3 anos sem emprego, com carteira assinada, ou seja, não sendo emprego público, sendo emprego na empresa privada, ele, após 3 anos da conta inativa, ele pode requerer e sacará. Se não, ele vai sacar nas hipóteses que a lei prevê ou na aposentadoria, que é a regra mais comum. Quais são, por exemplo, essas hipóteses que a lei prevê? Eu sei que uma delas me parece que era para a compra de imóveis, da casa própria, por exemplo. Para a compra de imóvel permanece tranquilamente, você vai, se habilita e pode usar o todo ou parte do seu saldo do FGTS. Como também pode, quando o empregado ou seu familiar contrai o vírus HIV, ou quando adquire neoplasia maligna, o câncer, ou quando você atinge a idade de 70 anos. Então, nessas hipóteses, você pode sacar o FGTS tranquilo, mesmo permanecendo empregado. Muito bem. E, por exemplo, quando você é demitido, como é que funciona a questão do saque do FGTS? Bom, tem 2 hipóteses. Se você é demitido com justa causa, você não saca. E aí você só vai sacar nas mesmas hipóteses que eu falei do pedido de demissão. Agora, quando você é demitido sem justa causa, que é o mais comum, é o mais corriqueiro, aí sim, você já na rescisão, você já recebe uma guia e vai direto para a Caixa Econômica e você recebe o FGTS acrescido da multa de 40%. E como é que funcionam os acordos que aqui e acolá a gente ouve nos bastidores, que fulano estava querendo sair da empresa, tinha FGTS a receber, fez um acordo para ser demitido e receber esse FGTS. Como é que na prática isso funciona? Olha, eu dou um conselho a você que é empregador, e até mesmo a você que é empregado. Não pratique isso, porque isso é um crime de fraude ao FGTS. Então, na verdade, se você vai sair, saia. Às vezes, ao acordo, não, eu quero sair, a empresa, tá, você quer ir, eu vou lhe demitir, tudo bem. Mas acontece muito... Até se usa a expressão, eu vou demitir para você não perder seus direitos. Exatamente. Agora, acontece também, que é uma prática criminosa, volto a repetir, é crime. O empregador demite o empregado sem justa causa e ele devolve ao empregador a multa do FGTS. Isso é crime, isso não pode ser feito, não pactue nem você empregador e muito menos você empregado.
Muito bem, obrigado, professor Alexandre Pinto, advogado na área trabalhista, pela sua presença no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Robson, obrigado, telespectador, pela paciência e a oportunidade de ter poder esclarecer a nossa comunidade. Daqui a pouco voltaremos conversando com o nosso próximo convidado, que é o nosso padre Edilson Nobre. Vamos falar sobre a caminhada da solidariedade que vai acontecer dia 2. Fique ligado.